Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tasks Lab. E hoje eu vou mostrar para vocês um osciloscópio que eu comprei que veio rodando PHP. É isso mesmo, o osciloscópio tem um servidor web e ele roda PHP. E por causa dele rodar PHP, a gente conseguiu fazer algumas coisas bem interessantes nele. Por exemplo, rodar Doom. E não é Doom na web, é realmente rodar Doom lá dentro, dentro lá do osciloscópio e mostrar na tela. Eu comprei esse osciloscópio, tá? Tipo, porque existe um pessoal que está fazendo engenharia reversa nele, ele tem um processador FPGA, por assim dizer, chamado Zinc, tá? Que é feito pela Xilinx. E esse FPGA é legal porque existe bastante documentação dele na internet, né? E além disso, teve um pessoal que fez engenharia reversa. O osciloscópio, na verdade, é bem simples. Ele tem dois front-ends, tá? Dois conversores lógica digital, apesar de ele ter 4 canais. Então, cada conversor lógica digital serve a 2 canais. E cada conversor lógica digital é de 1 gigasample. Então, ou seja, ele tem uma capacidade total de 2 gigasamples, por assim dizer. E você divide isso entre os canais ali. Tá? Então você tem no máximo 1 gigasample por canal, caso apenas um canal por conversor lógica digital esteja ativado, ou 500 megasamples caso os 2 canais estejam ativados. Então se você usar 4 canais, 500 megasamples para cada canal. E um detalhe interessante é que quando chegou, eu vi esse negócio do PHP, né? Vi o servidor web rodando, e eu falei, temos que arrumar isso. E aí eu abri uma live na Twitch, mostrando todo o progresso, né? Tipo, desde que chegou o osciloscópio até pegar e rodar tudo, rodar o Doom nele. Eu não vou passar pelo detalhe total ali da live, a live vai estar aqui disponível aqui no YouTube também, então se vocês quiserem, link da descrição aí. Para assistir a live foi um pouquinho longa, né? As minhas lives geralmente têm 4 horas, mas mostra todas as dificuldades que eu tive e tudo mais até rodar Doom. Então foi em uma live só eu consegui. Eu recebi o osciloscópio no dia, eu só liguei ele para ver se estava tudo funcionando, liguei ele na rede, dei uma olhada só, mas eu segurei até o horário da live para a gente começar a mexer. Tá, então eu vou fazer um puro resumo aqui dos recursos desse osciloscópio e logo depois eu falo sobre como é que eu rodei Doom nele, ok? Antes de mais nada, se você gosta desses tipos de vídeo, de review, seja de hacking ou coisa do tipo, já deixa seu like aí, deixa seu sub, compartilha esse vídeo aí com seus amigos aí pra mostrar o Doom rodando dentro de um osciloscópio, tá? Que é um equipamento de medição, que não tem nada a ver, nunca foi feito para rodar jogo, mas ele roda jogos, né? Tipo, afinal, o Zinc é um ARM quad-core, esse daqui eu acho que é dual-core, ele consegue rodar até coisas relativamente poderosas. Então eu cheguei normal, peguei a caixa, abri, tirei da caixa o osciloscópio, tá? Tava bem empolgado, tava esperando que não chegasse um tijolo. E é interessante porque eu comprei ele na Amazon, Brasil, tá? Por mais que não fosse estoque do Brasil, na verdade ele vinha da China. Só que tinha um detalhe, tipo, porque obviamente todo mundo que compra coisa na China sabe que é sujeito a imposto, especialmente coisas desse valor aqui. Porém, esse osciloscópio especificamente estava com impostos inclusos pela Amazon. Então, o osciloscópio estava na faixa de R$ 3.100, o frete estava 715, então era bem salgadinho o frete, mas impostos inclusos. O que significa que caso pegasse algum imposto, alguma coisa do tipo, era problema da Amazon e não meu. E eu pedi, tava só esperando, porque aqui no Brasil eu olhei em algumas lojas, na Magazine Luiza tava tipo R$ 12.000 esse osciloscópio, no Mercado Livre tá na faixa de 6, 7 mil reais. Então R$ 4.000 era um bom preço para esse osciloscópio aqui. Alerta de spoiler, tipo, por algum motivo, algumas outras pessoas foram comprar logo depois de mim e agora o preço subiu. Agora ele está R$ 1.000 mais caro, então ele está 4.000, mas o frete continua 715. Ainda assim vale a pena, mas existem alguns no Mercado Livre vendendo por mais ou menos essa faixa de preço. E a vantagem é que eles são ponto entrega no Brasil. Bom, então aqui a gente vai ligar ele aqui. Tem um botãozinho do lado esquerdo. Ele demora um pouquinho para ligar, né? Tipo, não- tudo bem que depois que você liga uma vez não faz muita diferença se tá ligado ou não, né? Mas vocês podem ver, ele faz um teste ali de todos os LEDzinhos, tudo colorido, como boa parte dos osciloscópios hoje em dia são. Ele tem uma tela relativamente grande, a tela tem uma resolução alta também, 800 por 480. Claro que alto é relativo, né, para os padrões de hoje, mas está aí, tela principal dele. Bom, e aqui eu vou ligar uma ponta de prova. A ponta de prova é uma ponta não muito boa, mas pelo menos veio com a ponta, né? Dá pra ver que é de bem baixa qualidade.
É uma ponta de prova de 100 MHz, mas beleza, qualquer coisa, tipo, pontas são específicas de uso, né? Então vocês podem ver aqui, eu liguei no sinal de calibração, tá? Esse sinal de calibração aqui é para você poder ajustar o trim pot que tem dentro da ponta de prova. Nessa daqui eu já ajustei. E aí vocês podem ver até, tipo, dando zoom aqui, a curva aqui de resposta aqui. E ele tem alguns outros recursos também, né? Tem como mudar a interpolação, tem que colocar o modo XY. Dá para eu colocar o auto setup para ele poder automaticamente encaixar o sinal na tela, né? Então ele detecta os ranges e tudo mais. Aqui ficou um pouquinho fora de foco. Eu não acabei não vendo aqui, mas a gente tem algumas operações matemáticas ali, né? Tipo o FFT, o clássico análise de Fourier, que não é exatamente muito boa, mas quebra o galho ali para poder fazer. O problema dele é que ele é muito lento. Você acaba tendo que colocar um número muito grande de pontos para você poder conseguir usar isso daqui numa faixa mais alta. E, cara, é muito ruim de você achar a faixa que você quer olhar da análise de Fourier, tá? Tipo, se você quiser analisar, por exemplo, alguma coisa no meio, fora do zero, é bem ruinzinho de achar aonde que tá as coisas ali. Tá, mas tudo bem, tipo, é um FFT bem quebra-galho aqui. Eu testei ele com rádio FM, dá pra ver as rádios FM certinho, mas é um pouquinho complicado de de se habituar com a seleção dele. Bom, aqui eu vou mostrar outro recurso, tem um FTDI aqui, tá? Eu vou ligar aqui no ground e no TX, porque esse osciloscópio ele tem decodificador de sinal embutido, tá? Não são muitos sinais, ele tem o ART, I2C, SPI e LIN. São protocolos bem comuns, né, tipo, na eletrônica, mas eu gostaria que tivesse mais, né, tipo CAN e outros protocolos ali, tipo Ethernet, USB, porque definitivamente ele tem condição de fazer isso. Né? Então eu coloquei aqui, eu liguei ele aqui, e eu vou colocar no computador para fazer um loop, mas antes eu vou acertar aqui o nível de tensão, e eu colocar no computador para fazer um loop, mostrando uma mensagem, e a gente vai colocar para decodificar. Então, agora tá fazendo loop, vocês conseguem ver que tipo, tá tendo uma mensagem passando ali, né, tipo da porta serial. Tá? Como ele tá várias vezes ali, o trigger não tá configurado, mas eu vou ativar o decode aqui. A gente vai colocar que tá no RX. A gente tem que configurar o baud rate, data length, já tá tudo certinho do jeito que eu preciso. Só que para decodificar a gente precisa configurar ali qual que é o threshold que ele vai fazer. Então aqui você seleciona o nível de que ele vai começar a contar as transições de nível digital. Então agora vocês podem ver, já apareceu até aí escrito embaixo. E tem um modo um pouquinho mais legal também que você consegue, quer ver? Deixa eu pausar aqui só pra gente poder ver. Então se você der um zoom aqui, a decodificação fica. A decodificação não é exatamente muito boa, vocês estão vendo aqui em hexadecimal. A gente pode mudar isso daqui, tá? Então eu posso mudar o formato para ASCII aqui, por exemplo, e aí a gente consegue ver a mensagem que está trafegando ali no negócio, que é o EBR hello. Ok? O decodificador às vezes falha. Não é super estável, mas ele tem esse modo legal também aqui para ver, que dá para você ver as letras que foram transmitidas e quando que foi transmitida, e caso teve algum erro de transmissão, alguma coisa do tipo. Obviamente, erro de transmissão em serial já não é exatamente muito legal, mas ele deixa você ver bastante coisas aqui em cima, assim, com overlay. É bem legalzinho, só que se você... E ele tem também como fazer o trigger, né? Tipo, se você quiser, por exemplo, aqui tá rolando, vocês estão vendo que tem alguns erros dando aqui, mas eu posso configurar o trigger para ele fazer o trigger num sinal serial. Tá? Então eu coloquei aqui serial, protocolo UART, tá? Eu tenho que setar o threshold de novo, e eu coloco a condição, né? Então eu coloquei start da transmissão, eu vou aqui ajustar meu threshold de novo para poder falar quando que ele vai. E aí ele tenta travar mais ou menos na tela o payload serial ali. Vocês podem ver, não funciona exatamente muito bem, o decodificador não é tão rápido assim, então às vezes ele mostra erro de decodificação, mas quando você pausa, depois de um tempo ele se acerta. Então vocês viram agora, ele pausou com erro e depois ele se acertou. Né? Mas é legal porque dá pra você inspecionar, tipo, pra ver se tá sendo tudo transmitido certo e tudo mais. E uma coisa que eu realmente queria que tivesse era a detecção de baud rate, tá? Porque putz, ter que selecionar na mão ali é bem complicado. Ele deixa você selecionar várias baud rates arbitrárias, tá? Mas ele tem um preset ali de baud rates padrões de porta serial, mas ele deixa você setar um custom e setar qualquer valor que você bem entender. E ele tem uma função de loopback também que ele manda de volta
no TX. Então você consegue usar uma saída ali, caso você tenha um analisador lógico deles, que nesse caso aqui eu não tenho. E assim como muitos osciloscópios, ele também tem recurso de pendrive, né? Você pode ligar um pendrive nele, tanto na frente quanto atrás, e você pode fazer algumas features, por exemplo, deixa eu pausar aqui com uma coisa na tela, e você pode dar um print, por exemplo, e ele tira um print screen e salva dentro do pendrive. Além disso, print screen às vezes não é muito útil, então você pode pegar e salvar alguns arquivos aqui, então, ó, referência, JPG, binário, CSV, MATLAB, to default key, não faço a mínima ideia do que seja, mas você consegue salvar, ele vai mostrar todas as pastas que tem dentro do pendrive. É extremamente ruim navegar nas pastas usando esse encoder, porque, olha, eu erro várias vezes na hora de selecionar a pasta, então é bem ruinzinho, mas é um negócio legal. Eu preferia que eles tivessem algum botão tipo para cima e para baixo, mas tudo bem. E aí logo depois que você seleciona a pasta ali, você dá um press to save e aí ele salva a memória inteira, tá? Ele tem um espaço de 14 megapontos, então é bastante ponto que ele consegue salvar, então vocês podem ver que ele leva um tempinho considerável para salvar. Ele não está salvando só o que está na tela, tá? Ele está salvando todo o buffer que está na memória, então provavelmente ele pegou mais de uma vez. E aí ele salvou nosso CSV, que pode ser interpretado por qualquer outro software, tá? Então, feature padrão, mas bem legal de se usar, especialmente se você quiser capturar um sinal e analisar posteriormente. E ele tem 4 parafusos para abrir, né? Na live tem mais detalhes sobre como eu abrir. Na parte de trás, ele tem ali, olha, uma porta LAN, então é uma porta LAN, infelizmente, de 100 MB, né? Poderia ser gigabit com esse Zinc. Esse Zinc tem suporte gigabit. Tem uma porta USB host e uma porta USB client, tá? Não tem nada de mais atrás, né? Tem um trigger externo, como qualquer outro osciloscópio, e aí tem 2 parafusos debaixo da maçaneta dele ali, e tem mais 2 parafusos na parte de baixo, próximo dos pés. Ok? São apenas esses 4 parafusos, mas a parte de cima, depois que você tira o case, tem 2 travinhas de plástico. Ok? Na minha live dá para você ver melhor como é que desmonta ele. E aí na live o que a gente fez? A gente pegou e desmontou ele. Tá? Eu vou dar mais detalhes, se vocês quiserem tem mais detalhes na live, mas basicamente ele tem uma porta JTAG e uma porta serial interna lá dentro. Eu liguei um FTDI, tá? E eu consegui um terminal ali com modo root. Então esse osciloscópio ele roda Linux, até porque no Zinc é quase impossível de você rodar qualquer coisa que não seja Linux, porque é um processador extremamente bizarro, e a Xilinx só dá suporte para Linux. Então eu caí num terminal como root, que é uma benção, e achei a pastinha onde estava o servidor web, ok? Então se vocês verem, ó, eu coloquei ele na rede e entrei no IP que ele pegou. A gente tem uma paginazinha aqui de dash e .php ali em cima, bem destacado. Mas ele tem alguns negócios legais, tipo, dá pra gente ver a configuração da LAN e modificar, dá pra gente ter uma telinha, que eu fiquei bem surpreso, que é real time, e tem o SCPI, que é um protocolo padrão de osciloscópio. E obviamente, como todo bom scan, eu peguei e usei o Nmap para escanear quais as portas que estavam abertas no osciloscópio. E para minha surpresa, existia um VNC aberto. Tá? Então, e olha só que legal, se eu abro uma conexão do VNC com o osciloscópio, plau, tá aqui a tela do osciloscópio. Então a interface web ela usa um VNC ali. Não é clicável esse VNC, mas eu consigo ver exatamente o que está rolando na tela do osciloscópio aqui no meu computador. Isso é bem legal, isso justamente para poder fazer engenharia reversa, especialmente na hora de rodar o Doom, eu poderia ver exatamente o que estava sendo, porque esse VNC não pega só a tela do aplicativo, ele pega realmente o frame buffer do osciloscópio. Então eu consigo literalmente qualquer coisa que estiver na tela, ele fica sendo exibido. E aí, como a gente achou um sistema rodando em PHP, eu tive a ideia de pegar e colocar um shell em PHP. Então a gente tem um negocinho aqui que eu sou bem familiar, que é o Pawn Shell. Ele é um arquivo .php que ele abre um shellzão bonitão para você poder acessar. Então ele basicamente redireciona todos os comandos que você pode executar num bash da vida, ele redireciona através do PHP. Então ele abre uma interface gráfica bonitinha via web, você digita os comandos e ele manda. Então desse jeito eu não precisava mais da porta serial. Então eu tirei os fiozinhos, fechei o osciloscópio, deixei tudo fechado. Obviamente eu coloquei esse single shell lá dentro da pasta. Isso não foi exatamente trivial, porque a parte aonde fica o servidor web é somente leitura. E ela só é gravável quando você faz o upgrade de firmware. Para isso, o que eu fiz? Eu remontei aquela partição onde estavam os arquivos .php,
remontei para a RW, coloquei o shellzão lá, voltei para a RO, dei uma reiniciada só para ver se não ia dar problema, reiniciei e ele aceitou e o meu shell tá lá. Então aí eu pude fechar o osciloscópio e deixar ele fechado, porque agora qualquer coisa que eu precisasse executar eu não ia precisar mais da porta serial. Já tinha um shell em PHP ali para eu fazer o que eu bem quisesse. Então, agora quando eu entro no meu servidor webzinho, eu posso colocar .shell.php e plau, eu tenho um shell em PHP aqui, onde eu posso executar qualquer comando como root. Ok? Então eu posso ver todos os processos que estão rodando, então a gente pode ver o SDS1000B e o VNC Server e todo até o PHP rodando, né? A gente pode também ver a informação do processador, então a gente sabe que é um processador dual-core e quanto de memória tem, ele tem 256 MB de RAM e todos os arquivos que estão rodando aqui a gente tem acesso total e restrito. Então é bem legal porque a gente consegue literalmente manipular tudo que a gente precisar aqui dentro e inclusive colocar o Doom aqui dentro. E obviamente o Doom é um jogo pago, eu poderia baixar o shareware dele, né? Que ele tem um. Porque eu preciso do WOD, que é o jogo, que é o conteúdo do jogo. Mas, cara, tava R$9 no GOG e eu já. Então eu peguei e simplesmente comprei, R$9 não é quase nada e o jogo é muito bom. E aí eu comprei no GOG para poder conseguir usar os WODs deles. Reparem que esse é o Ultimate Doom. Ok, esse aqui tem o Doom e mais algumas DLCs que lançou na época um pouco depois. E é exatamente esse que a gente vai rodar dentro do nosso querido osciloscópio. E falando em Doom, eu tive que escolher um Doom para rodar lá dentro. Como esse Zinc ele não tem placa de vídeo, tá? Então ele não tem OpenGL, não tem nada. Ele tem apenas um frame buffer, tá? O frame buffer é só um pedaço da memória RAM que atua como um frame, tá? Um espaço temporário de armazenamento do frame, aonde algum hardware dentro do circuito vai pegar e ler dessa posição de memória para poder mostrar na tela. Tá? Então, basicamente, você grava lá dentro e o que gravar vai ser mostrado na tela. Por sorte, existe um projeto chamado FBDoom, tá? O link está na descrição aí, que é um Doom otimizado para frame buffer. Tá? Então ele não depende de mais nada, ele só precisa de um frame buffer ali, /dev/fb0 no Linux, tá? E ele consegue simplesmente colocar e mostrar o Doom ali. Tá? Obviamente, eu não vou conseguir nenhum controle, porque eu não tenho ideia de ainda como é que funciona todos os botões ali, mas pelo menos eu consigo exibir alguma coisa na tela. E aí vocês vão se perguntar, putz, mas como é que você transferiu os arquivos? Eu transferi os arquivos porque não tem o SSH lá dentro, então como o PowerShell ele é meio ruinzinho de usar ali, porque é muito fácil de eu travar. Por exemplo, se eu mandar executar um loop infinito ali, eu travo o PHP inteiro. Então eu perco o acesso e eu tenho que tirar o cabo e colocar o cabo de novo no osciloscópio. Então, eu peguei e procurei um Dropbear, tá? Que é um servidor SSH super compacto na internet para ARM HF, tá? Então eu consegui achar no GitHub um aleatório, baixei, eu mandei pro osciloscópio usando o Netcat, tá? Então o Netcat funciona muito bem para transferir arquivos e por um acaso tinha o Netcat dentro do osciloscópio. Eu mandei e fiz um scriptzinho, porque tinha que criar algumas pastas, gerar uma chave, tem um processinho de inicialização ali para subir o Dropbear. E eu fiz um script chamado SSH, que quando eu entro no PowerShell, eu posso colocar /SSH e ele simplesmente vai abrir um servidor SSH e aí eu posso acessar. Outro problema que eu tive foi que o usuário e senha padrões do osciloscópio não são nomes conhecidos. Então eu tive que adicionar um usuário. Só que o usuário o arquivo de usuários está num sistema de arquivos somente leitura, que eu não consigo montar ele como leitura e gravação. Então o que eu tive que fazer é copiar esse arquivo para outro lugar, adicionar um usuário na mão ali e pegar e redirecionar o arquivo de usuário e senhas para esse arquivo novo que eu criei. Para quem entende um pouco mais de Linux, sabe que eu estou falando do arquivo passwd, que fica no /etc. Eu redirecionei ele para outro lugar usando o mount --bind. E aí eu criei um usuário root2 com a senha evil, que inclusive me ajudaram na live a pegar e descobrir como criar a hash, porque fazia muito tempo que eu não criava a hash de senha na mão para colocar no /etc/passwd, tá? Então eu agradeço todo mundo que ajudou aí na live aí por causa disso daí. Com isso daí eu conseguia subir um Dropbear e acessar via SSH, o que era muito mais tranquilo de eu poder executar as coisas ali dentro. Então para isso eu transferi todos os arquivos para dentro do osciloscópio. E pelo PowerShell, eu peguei e criei uma pasta Doom aqui. A gente tem tudo que precisa. Então tem aqui meu script de SSH, que eu usei para iniciar o Dropbear. Tem o meu transfer.sh, que é um script que eu fiz para transferir o FBDoom. Então eu iniciei o SSH. Aí a partir desse momento eu consigo acessar via SSH o osciloscópio com o usuário root2, como eu comentei anteriormente. Tá? Então a senha é evil. E aí a gente cai no nosso shellzinho aqui, onde eu posso executar o Doom.
Então, para executar o Doom, eu preciso simplesmente matar o processo que está escrevendo a tela, que é o SDS1000B. Então ele está morto, graças a Deus ele não trava. A partir desse momento, a tela ainda continua com detalhe, mas aí eu posso executar o FBDoom com a operação "-iwad doom.wad". E aí, a mágica acontece. Então vocês podem ver, tá rodando meio lerdo, mas tá rodando. Tá, o frame buffer é meio lento, eu acho que a prioridade é da parte de captura do osciloscópio sobre o uso da memória RAM, então provavelmente é por isso que está lento, porque não deveria estar lento com essa capacidade de processamento. Então eu imagino que seja o frame buffer que é lento demais para acessar isso. E aí, olha, vocês podem ver, se eu pegar e mandar um conteúdo aleatório para o FB0, vocês vão ver que a tela vai ser preenchida com um monte de coisa zoada. Porque é exatamente isso, o FB0 é exatamente um pedaço de memória onde você pode pegar e gravar o texto. Tá? E para você gravar toda a imagem. E para você saber o formato que você vai querer, você pode usar um programa chamado FB7. Tá? Então, se a gente rodar o FB7 aqui, e o FB7 está dentro do BusyBox, e aí a gente pode ver que ele tem uma tela de 800 por 480, e ele está no modo RGBA, então ele tem alpha e 8 bits por pixel. Ok? E aí com isso a gente sabe mais ou menos o formato que a gente tem que gravar no /dev/fb0. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem um review bem rapidinho. Se vocês quiserem mais informações, tipo, de como foi rodado tudo isso daqui, vocês podem dar uma conferida na live. O link tá na descrição novamente. Se vocês gostaram, já deixa o seu like se você ainda não deixou, e o seu sub. Compartilha com o máximo de pessoas, que vocês não sabem quanto isso ajuda na vida do canal. E eu ainda tenho alguns outros planos. Por exemplo, eu quero rodar o Sigrok /PulseView, que são decodificadores de sinais muito melhores para isso. Para decodificar sinal, eles suportam muitas coisas, e esse é o meu objetivo final, é rodar o Sigrok lá dentro para conseguir decodificar qualquer coisa que eu bem entender com o osciloscópio. Eu quero tirar proveito desse conversor digital super rápido que tem, com um range dinâmico de tensão muito alto. Mas é isso aí, eu agradeço você que assistiu até agora, e até a próxima.